Boa noite, irmãos. Eu sou o Rodrigo, irmão do André, como o Leandro disse. E é um prazer estar aqui com os irmãos. Eu estou de férias. Geralmente, quando eu estou de férias, eu só vou na igreja do meu irmão e na igreja dos meus pais. Não contato nenhum amigo, nem ninguém mais da família, porque senão começa, pode pregar aqui, pode pregar ali, e começa essa coisa, né? Então eu vim aqui domingo passado, e é tão bom, irmãos, assim, quando você é pastor, tem que estar ali na frente pregando, é tão bom você estar de férias e sentar e receber a palavra, e estar num lugar de adoração verdadeira. Então é um privilégio, e é sempre um grande prazer estar aqui. Mas eu estava aqui, e tivemos esse tempo domingo passado, mas assim que eu entrei, o Senhor falou no meu coração. E o Senhor me trouxe uma palavra, no livro de João, capítulo 17, e assim que eu entrei, Deus falou comigo: você vai compartilhar esse texto com essa igreja. Mas eu fiquei na minha, lá no fundo, quietinho. Quando foi no final do culto, o Leandro veio para mim, primeiro veio para o meu irmão e falou assim: André, eu sei que teu irmão está de férias, mas será que tu falando com ele, será que ele não prega? Aí o André me chamou, e aí o Leandro falou: cara, eu estava pensando, você está aí mesmo, como que abençoa a igreja? Eu falei: Leandro, geralmente eu não aceito, mas dessa vez eu vou aceitar, porque Deus falou comigo que eu tenho uma palavra para compartilhar com a igreja. Então, irmãos, eu tenho uma convicção de que Deus tem algo para você essa noite. Eu queria que você prestasse atenção, anotasse algumas coisas, e uma coisa, eu vou até além. Se tem alguns irmãos que você está sentindo falta hoje, eu queria que você tomasse a responsabilidade de depois até de repente pegar o PowerPoint no final, ou pegar suas notas e compartilhar essa palavra com os irmãos que não estão aqui essa noite. Vão assumir a responsabilidade? Vão repregar a mensagem, porque é uma mensagem para a igreja. E tem um pessoal aí que são meus amigos, que estão sabendo que estava pregando aqui, que também vieram. Também se aplica para vocês na igreja onde vocês estão. Eu tenho certeza disso. Porque a palavra é a palavra de Deus. É sobre isso que nós vamos falar esta noite. Mas antes de eu cair no texto, eu queria mostrar umas fotos da minha igreja. Eu amo a minha igreja e eu queria compartilhar com vocês 5 minutinhos antes da pregação. Para quê? Para que vocês orassem por nós. Mesmo que nós estamos tão distantes, como a gente tem esse vínculo, eu sempre estou por aqui a cada ano, eu queria mostrar para vocês. Então essa é a nossa igreja, Bethel. A nossa igreja foi fundada em 1950 pelos americanos. Eles tinham uma base militar em Frankfurt, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E era uma igreja para os americanos militares que estavam lá por muitos anos, até que essa base fechou. Quando a base fechou, a igreja entrou em crise, porque não tinha mais membros. A igreja foi de 300, 400 membros para 15, 20, mas tinha uma casa pastoral e tinha um prédio que pertencia à igreja. Então eles mudaram o foco, e de uma igreja de língua inglesa para americanos se tornou uma igreja de língua inglesa para todos, para todas as nacionalidades. Que muita gente vem para a Alemanha, migra para a Alemanha e não fala o alemão, não pode entrar na igreja, não consegue entender a pregação, não consegue adorar, acaba vindo para a nossa igreja, que é uma igreja de língua inglesa na Alemanha. Então você vê ali no formato de uma tenda, né, o nosso prédio por fora, e aí está todo o pessoal louvando, e a gente é uma igreja como qualquer outra. Onde é que eu clico aqui, Leandro? Aponta para lá. Aponta para lá. Foi? Uma igreja como qualquer outra. Temos também grupos pequenos ou grupos caseiros. Você vê aí a diversidade da igreja, né? Esse daqui é do Camarões, aquele dali é de Burma, uns são brasileiros, alemã, estadunidense e brasileiro. Você vê a misturada toda do povo assim na igreja. Então geralmente a gente fala que é quase como um treinamento para o céu. A Bíblia não fala que um dia vamos estar lá de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos juntos adorando? A nossa igreja é um treinamento para isso. Pode passar aí, se der para passar aí de trás. Não sei se aqui está indo. Ministério com as crianças, a gente tem também, começou. Porque a igreja realmente ficou bem desestruturada. Então, assim,
O meu trabalho, o meu chamado para ir lá foi para ajudar na revitalização dessa igreja e na mudança desse foco de uma igreja americana para uma igreja internacional. Então eu entrei no barco lá quando o negócio já estava dando uma guinada e a gente manteve esse trabalho. Vou tentar passar aqui. Opa, aponta para lá. Agora foi. Fui eu ou foi você? Beleza. Curso para casais, aí filipinos, ucraniana, o cara da Holanda, tudo como outra igreja qualquer, só que a gente tem essa marca dessa diversidade cultural. E aí, algo que Deus nos surpreendeu, que é em particular a razão porque eu estou mostrando um pouquinho da igreja. Por muitos anos a igreja ficou perdida, né? Deixou de ser uma igreja americana para ser uma igreja multicultural, mas ninguém sabia para onde ir, quem alcançar, como trabalhar. E no ano passado, esse rapaz aqui, eu tirei o rosto dele ali, você não vai conseguir ver, por questão de proteção. A gente tem um acordo com ele que a gente faz isso. Ele se chama Nico, ele nasceu no Afeganistão, ele é filho de general, ele estava lutando contra o Talibã por muitos anos, junto com seu irmão. O irmão dele foi assassinado, ele levou um tiro de fuzil na perna e só não foi morto porque as forças da UN chegaram lá no momento e salvaram ele, levaram ele para um hospital. E lá naquele hospital ele ficou 7 meses e ele decidiu fugir do Afeganistão, porque ele sabia que ele ia ser assassinado. Uma história mirabolante que dava um livro. Foram 3 anos de peregrinação do Afeganistão para chegar na Alemanha. Passou por um deserto, pagou dinheiro para coiote ajudar ele a atravessar a fronteira, atravessou o mar Mediterrâneo num botinho inflável, ficou na prisão na Síria por uns meses, ficou de novo na prisão na Grécia por alguns meses. Enfim, chegou na Alemanha, foi parar num campo de concentração, onde, graças a Deus, tinha um homem de Deus lá pregando o Evangelho. Começou a pregar para o Nico. E o Nico, como muçulmano, rejeitando, xingando, tratando mal, até o dia que ele teve um sonho. E no sonho ele estava assim, na beira de um abismo, quando um homem de branco aparecia para ele e falava: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu estou tentando falar com você através do seu amigo. Escuta o que ele tem para dizer, escuta a mensagem. No dia seguinte ele chegou para o rapaz e falou: olha, eu tive um sonho, um homem aparecia para mim e falava que eu tinha que te dar ouvidos. Me fala de novo o que você tem falado. Ele escutou o Evangelho, aceitou a Jesus, veio parar na nossa igreja porque não falava alemão bem, mas falava um pouquinho de inglês, foi discipulado, foi batizado e virou uma onda. Trouxe outros que trouxeram outros que trouxeram outros. Irmãos, hoje nós temos em torno de 20 pessoas do Afeganistão e do Irã, de Eritreia, de lugares perseguidos, pessoas que chegaram no Evangelho e que não podem voltar para o seu país. Saíram principalmente, não por questão de fome ou de guerra civil ou de guerra em particular, porque eles estavam lutando até, mas saíram por várias razões. Inclusive, alguns saíram de lá porque eram perseguidos religiosamente. E chegaram à nossa igreja. Hoje a gente, além de fazer a tradução simultânea para o alemão, faz também para o idioma deles, o persa. E está essa onda, estão vindo cada vez mais. Só que o que acontece? Muitas vezes eles não têm o direito de ficar no país, na Alemanha. A Alemanha é um lugar muito bom. Se você chega lá como refugiado, você recebe casa do governo e 320 euros. Quanto dá isso em reais? Mais que o salário mínimo, né? O negócio é bom. Então todo mundo quer ir para a Alemanha, para a Dinamarca, esses países mais do norte, mas não querem ir para a Grécia e para a Itália, porque, como vocês sabem, os países estão quebrados. E quando eles chegam, muitas vezes eles não têm o direito de ficar na Alemanha, porque eles passaram por um outro país da Europa. E esse país da Europa deveria ser responsável por eles. E aí eles passam por um juiz que dá sentença de deportação. O primeiro caso que a gente viu disso foi com o Nico. E eu recebi um telefonema de um rapaz que estava ajudando ele, aconselhando ele, não de uma organização cristã, era um advogado. Me ligou: você é pastor da igreja onde o Nico vai? Eu falei: sou. Você sabe do poder que a igreja tem aqui na Alemanha? Eu falei: não, o que você está falando? E ele me explicou, pediu uma reunião, veio na igreja, a gente conversou. Resumidamente, a igreja na Alemanha tem um poder
igual de embaixada, quase igual de embaixada. A gente pode proteger quem a gente quiser, que está sendo deportado. E esse advogado nos recomendou, olha, é da igreja, considera hospedá-lo por 6 meses, porque se a igreja assume a responsabilidade por ele, deixando ele morar lá, deixando ele comer lá, ele não pode sair do território da igreja. Mas se ele ficar lá por 6 meses, o governo alemão assume a responsabilidade depois disso. E a gente conversou com a igreja e se transformou no ministério. O Nico morou lá por vários meses, um outro rapaz de Eritreia, agora temos um casal do Irã. E esse é o ministério da nossa igreja, porque apesar de várias igrejas terem essa possibilidade, muitos não fazem por medo ou por questões financeiras, mas nós entendemos de Deus esse chamado para trabalhar com essas pessoas. Trabalhar com essas pessoas que vêm de lugares perseguidos e que não podem ser deportadas. Imagina, um rapaz, além de ser filho de general, de ter lutado contra o Talibã, ainda se converteu. Como a gente pode pensar em deixá-lo voltar para o Afeganistão? Então é realmente um ministério de salvar, de preservar vidas e de proteger esses que são nossos irmãos. Então eu queria pedir a oração dos irmãos pela nossa igreja, mas especialmente por esse ministério. Está tudo improvisado, não foi algo planejado, como eu falei, a gente não foi pregar para eles, para os iranianos e afegãos. Eles vieram, eles chegaram, nós os abraçamos, estão tomando banho no batistério. O quarto deles é uma salinha das crianças que a gente está usando de quarto. E está assim, tudo no improviso. Então a gente precisa da oração e da direção de Deus para saber como isso vai continuar. Porque eles estão chegando mais e sempre estão tendo essa necessidade. Irmãos, como vocês podem imaginar, numa igreja desse tipo, com tantas culturas diferentes, somos em torno de 100, 110 pessoas de 35 países diferentes no momento. Unidade é uma questão importante. Já é em qualquer igreja, né? Caminhar em unidade. Mas numa igreja como a nossa, ainda mais. Então o texto que eu queria compartilhar com os irmãos, e o tópico dessa noite é exatamente sobre isso. Sobre unidade. E o título dessa palavra seria o desafio da unidade na oração de Jesus. O desafio da unidade na oração de Jesus. E eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, se tiverem aí. Se não, eu tenho um texto aqui também que vai aparecer, em João, capítulo 17, do versículo 20 ao 23. João, capítulo 17, do versículo 20 ao 23. O texto diz assim: a minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Que o Senhor abençoe a sua palavra essa noite. Amém? Irmãos, unidade. Na minha igreja, quando eu chamo alguém para pregar que vem da Índia ou do Sri Lanka, ele vai tirar o sapato, porque na visão dele é um sinal de respeito para Deus. Mas aí está o filipino ali, naquele canto, e vai me olhar torto. Por quê? Porque na cultura dele, tirar o sapato dentro da igreja é absurdo. É uma falta de respeito com Deus. E aí a gente tem que dialogar. A gente tem que conversar. Né? Porque são questões diferentes, são visões diferentes. Os alemães, quando dão oferta, vão ali quietinho, não querem que ninguém saia. O pessoal do oeste da África, principalmente, quando vem trazer oferta, uma oferta especial, eles querem que eu segure na mão, que eu erga a minha mão e que eu ore pela oferta deles. O que eu acho, pessoalmente, bem difícil fazer, né? Eu não gosto muito. Mas eles têm essa expectativa. Então, todo mundo pensa diferente, todo mundo
enxerga Deus de uma maneira diferente, baseado nas experiências deles, que eles tiveram, a forma como cresceu, a forma como foram ensinados sobre Deus, a tradição que eles vieram, a igreja que eles participaram. Então tem isso, a gente tem esse desafio, mas na verdade, esse desafio é de qualquer igreja. Tem uma igreja no Brasil, onde todos somos brasileiros, todos falamos português, a gente tem subculturas diferentes. Fomos criados de formas diferentes. Enxergamos Deus de forma diferente. E ainda tem mais um problema, que é a época que nós vivemos, que é chamada por muitos aí de pós-modernidade ou modernidade tardia. E essa época é marcada por o quê? Relativismo, ou seja, não há verdades absolutas. O consumismo, que você sabe muito bem o que é, não sabe? Consumismo. Sabe dos outros, né? Não de você mesmo, né? Tem ninguém consumista aqui não. O hedonismo, que é essa ênfase no prazer e na satisfação pessoal. Então tudo, a nossa cultura, a nossa época está marcada por isso, pela pós-modernidade, que é o foco no eu, o foco no mim, o foco no, né? Tudo centrado em mim mesmo, no meu ego. E aí, nós estamos sendo bombardeados por essa mensagem, pela mídia e por vários pensadores, e essa mensagem não é a mensagem do Evangelho, não é a mensagem de Cristo. Então, ser igreja hoje em dia, e andar em unidade, e olhar para Deus, e olhar para os irmãos, e caminhar juntos, é desafiador, não é fácil. Nós precisamos concordar nisso. Por não ser fácil, por Deus saber de todas as coisas, eu imagino que talvez seja essa uma das razões pelas quais, de tantos assuntos pelos quais Jesus poderia orar por nós, pelos seus futuros discípulos, ele escolhe esse ponto da unidade. Prestou atenção no texto que a gente leu? O que está acontecendo ali? Jesus está orando pelos seus discípulos, por aqueles que estão ali ao redor dele. Quando de repente ele fala assim: mas eu não oro só por eles, eu oro por aqueles que vão vir depois deles, aqueles que vão crer na mensagem deles. Somos nós, os futuros discípulos de Jesus. E ali ele ora, e o tópico que ele usa, o assunto que ele usa, a razão pela qual ele ora por nós, é qual? É a unidade, para que sejamos um. Essa é a oração. Então a unidade é algo importante. Tem algo aqui nesse texto, tem algumas coisas nesse texto que eu considero que elas são importantes para nós. E pode passar o próximo para mim, por favor? Eu sempre, não sempre, mas muitas vezes me ajuda, e eu vou deixar uma dica aqui, quando a gente vê um texto, fazer perguntas para esse texto. Então assim, sobre o que Jesus ora? Sobre unidade, para que sejamos um. Por que isso é importante? O texto também fala por que isso é importante. Por que a unidade é importante? Como é possível praticar essa unidade? O texto também fala. Então eu queria olhar com os irmãos brevemente essas três perguntas. O que Jesus ora? Por que essa unidade é importante? E como a gente consegue praticar essa unidade? Pode passar o próximo para mim, por favor? E a gente já vai aqui na primeira pergunta. Sobre o que Jesus ora? Que sejamos um. Que sejamos um e que sejamos em Deus. Versículo 21 fala: que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós. Irmãos, estar junto, por estar junto, a gente pode estar no clube, a gente pode estar jogando futebol, né? A gente pode estar numa festa. O texto que Jesus ora não é só estar juntos, é estar juntos estando nele. Estar juntos, mas estando nele. Essa é a ideia de Deus para nós, como igreja. Não cada pessoa fazendo sua própria coisa, mas juntos, trabalhando junto, caminhando juntos e procurando buscar fazer a vontade de Deus. Estar juntos, mas não só estar juntos nele.
E eu queria fazer uma ilustração aqui com os irmãos. Vou pedir a ajuda de alguns voluntários. Não precisa se preocupar que eu não vou fazer nenhuma pergunta, nem vou pedir para ninguém falar. É só para fixar essa ideia de andar juntos, tá? Então, eu preciso do Leandro, eu preciso da Elisa, aqui representando a liderança da igreja, né? Aí eu preciso... Vem para esse lado aqui que tem mais espaço. O baterista ali, representando o grupo de louvor. E assim, quando você vê esse povo aqui, eu quero que você imagine você como igreja, tá? Não imagina assim, eles estão lá. Então vamos chamar mais alguém. Pode vir? Então vamos lá. Sobre o que a gente está falando? Unidade, certo? Uns com os outros em Deus. Vocês podem dar as mãos uns aos outros, representando a unidade de vocês, tá? Agora sim, eu quero que vocês fechem os olhos. Eu quero que você pense numa direção. Pode ser frente, trás, lado esquerdo ou lado direito. E quantos passos você vai dar naquela direção? Tá bom? Decide aí na sua cabeça rapidinho. Eu vou contar 1, 2, 3 já e você vai. Decide a direção e decide quantos passos, sem soltar a mão. 1, 2, 3 e já vai. Beleza. O que está acontecendo aqui? Não tem unidade? Tem unidade, mas não tem, né? Estão ali de mão dada, mas quando decidiram caminhar na direção, travou tudo, o outro já soltou a mão e ninguém conseguia andar. Por quê? Porque está cada um decidindo para onde vai. Sem conversar, sem nenhuma comunicação, sem buscar o que Deus está falando, só ali, cada um por si. Agora vamos fazer diferente. Conversa aí, vocês vão decidir que direção vocês vão e quantos passos vocês vão nessa direção. E aí vocês vão demonstrar aí pra gente. Decidiram? Pode ir lá. Muito bem, muito obrigado. Pode sentar. Tinha uma mais pra frente ali um pouquinho, né? Irmãos, é uma coisa muito simples, mas que ilustra muito bem o que Jesus está falando. Não é só estar juntos por estar juntos, é estar juntos em Deus. Porque quando nós estamos juntos em Deus, nós caminhamos em harmonia. E nós conseguimos discernir e cumprir os propósitos de Deus para nós e para a igreja. Ali poderiam estar pessoas de diferentes idades, pessoas de diferentes raças, diferentes poder econômico, pessoas de níveis de maturidade cristã diferentes, mas uma vez que eles estão ali conversando, e escutando a liderança, e dando feedback, e discernindo juntos como igreja o que Deus está falando e a direção que Deus está dando para a igreja, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. A forma que eu acredito é a liderança da igreja encabeçando esse processo. Por isso que eu chamei os dois. São eles encabeçando esse processo, mas eles não são ditadores ao mesmo tempo. Porque nós, como cristãos, nós acreditamos o quê? No sacerdócio de todos os santos. Deus fala com todos. Por isso que a gente não tem um padre aqui e alguém precisa entrar lá na cortininha e confessar seus pecados. Você pode confessar direto. E você pode discernir o que Deus está falando também direto. Mas às vezes você conversando com os irmãos, apresentando as suas ideias, ouvindo as ideias dos outros irmãos, ouvindo o que Deus já tem falado para a liderança, conhecendo a história da igreja, vai ficar claro o que Deus está falando e a direção que Deus está dando. Essa unidade, ela funciona na base, não na base da autonomia, que é você se submetendo à sua própria vontade. É isso que a palavra significa, você dirigindo você mesmo. Mas sim, numa outra palavra que até no português, em nenhuma outra língua não é muito conhecida, heteronomia, que é completamente diferente da autonomia.
A heteronomia é você se sujeitando à vontade dos outros. Por quê? Porque, na verdade, se Deus está em todos, eu não estou me sujeitando à vontade de outros, eu estou me sujeitando à vontade de outro, que é Deus. E é isso o que nós devemos buscar, caminhando em unidade. Em 1 Coríntios 1:10, Paulo fala: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Não vários pensamentos, um só, um pensamento e um parecer, que é o do Senhor. Não é o meu, nem é o seu, nem o do irmão ou do outro irmão. É o de Deus, todos caminhando juntos. Então é sobre isso que Jesus ora. Quando nós respondemos essa pergunta, sobre o que Jesus ora? Sobre isso, sobre essa unidade, de estar juntos, mas estar nele. E isso significa o que na prática? Os membros da igreja compartilhando a mesma visão e o mesmo plano. Vamos olhar aqui essa segunda pergunta. Por que essa unidade é importante? Também está no texto. A resposta, porque essa unidade é importante, é porque através dela nós cumprimos nossa missão. É através dessa unidade que nós cumprimos a nossa tarefa, a nossa missão como igreja. No versículo 23, que a gente já leu, Jesus em sua oração fala: Jesus, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Que eles sejam levados à plena unidade, para que tenham uma finalidade. Essa unidade é o que causa, é o que faz com que nós conseguimos alcançar o nosso objetivo como igreja. Juntos, não no individualismo, mas em cooperação, dependendo uns dos outros, ajudando uns aos outros. Quem é a melhor cozinheira da igreja? Pode caguetar aí, não tem problema não. Quem é a melhor cozinheira da igreja? Ela aqui? Tá um monte de gente apontando para a senhora. A senhora consegue cozinhar para 200, vamos dizer, a igreja toda, umas 100 pessoas, um domingo, fazer um almoço para todo mundo? Não, sem ajuda. Não consegue. Até conseguiria, se estivesse trabalhando uns 2 dias, 3 dias antes, né? Conseguiria. Mas é muito mais fácil com ajuda, né? Muito mais fácil. Quem é o melhor... Quem é o cara mais forte da igreja? Paulo? Quem é o Paulo? É você, Paulo? Se tem uma reforma aí, você consegue tocar um negócio sozinho ou mudar uns móveis aí sozinho? Não dá, né? A melhor cozinheira não consegue cozinhar para todo mundo. O cara mais forte não consegue fazer o trabalho sozinho. O melhor músico não consegue tocar o louvor sozinho. Até consegue. Mas é tudo tão melhor e tudo tão mais fácil quando nós fazemos as coisas juntos. Irmãos, estamos falando aqui de exemplos pequenos, vamos dizer assim, música, cozinha, reforma, mas nós temos uma missão como igreja. Nós temos uma missão como igreja. Muitas igrejas colocam a ênfase no que Jesus colocou, no evangelismo, que eles sejam um para que outros saibam que tu me enviou. Mas se a gente olha para a Bíblia, pelo menos na minha visão, no geral, eu diria que a gente tem uma missão, mas é uma missão tridimensional. Então ali na vertical, a gente tem essa missão de adorar a Deus. Centristicamente, a gente tem essa missão do serviço, da comunhão, do ensino, que eu colocaria como
crescimento espiritual. E para fora, a gente tem essa missão do evangelismo. Tudo que você faz como igreja, tudo que a gente faz como igreja, se não está alcançando nenhum desses objetivos, não era para ser feito. Então assim, vamos ter ministério de futebol? Falaram para mim lá na minha igreja. Falei, vamos. Vai convidar seus amigos para vir? Ah, vou convidar, fica mais fácil convidar para o futebol, depois, né? Convida para a igreja. Então vamos. Um amigo meu, chegou um cara meio doido para ele lá, um cara todo musculoso e fazia esportes radicais. E chegou para esse meu amigo pastor e falou, pastor, estou com uma ideia fenomenal. Sabe a ponte lá do Pacaembu? Eu quero descer de rapel às 11 da noite e pegar a galera saindo da faculdade. E aí a gente vai descendo no rapel e eu já vou falando de Jesus. O pastor deixou? Deixou. Por quê? Está cumprindo o propósito. Está levando a palavra. Então tudo que a gente faz é para cumprir algum desses propósitos. Adoração, crescimento da própria igreja ou o evangelismo. E cada uma dessas coisas que nós devemos fazer, que Deus nos chamou para fazer como igreja, são feitas de forma muito mais eficiente quando fazemos juntos. O que isso significa na prática? Membros fazendo a sua parte e dependendo um dos outros para cumprir os planos de Deus para a igreja. Paulo, na carta de Efésios, também fala um pouco sobre isso, sobre o papel de cada membro. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmão, você tem uma função na igreja? Você tem. Você pode ainda não ter descoberto. Mas a partir do momento que você se converte e aceita Jesus, a Bíblia fala, não é o pastor Rodrigo ou nenhum dos líderes da igreja, a Bíblia fala que você recebe dons. E esses dons são para servir a Deus e servir a igreja. Então não interessa se você está aqui 3 meses, 3 anos, 30 anos. Se você está aqui e tem a convicção de que Deus te chamou para essa igreja, você tem uma tarefa a cumprir. Pode ser o dedinho do pé, pode ser a perna, pode ser a mão. São vários membros, mas você é importante para cumprir esse plano, para cumprir esse sonho de Deus para a igreja. Estou falando do dedinho do pé aqui, porque eu não sei se já aconteceu com você. Já machucou o dedinho do pé e teve que andar com o dedinho do pé machucado? Você anda mancando. Parece pequeno e insignificante, mas faz diferença. Então, irmão, busca Deus, conversa com seus irmãos, conversa com a sua liderança, busca oportunidades, experimenta. Não tem ideia do que fazer? Chega mais cedo, cola no cara lá do som, vai com o pessoal lá ajudar as crianças, experimenta, tenta achar o seu lugar, porque todos devemos realizar a nossa função. É por isso que essa unidade que nós estamos falando é importante. Que quando estamos juntos e estamos nele, em Deus, fazendo o nosso papel, cumprindo o nosso papel, nós conseguimos atingir os sonhos de Deus para a igreja de forma muito mais rápida e muito mais eficiente. A última pergunta que a gente colocou aqui. Parou de novo. Vamos lá. Isso aí. Você pode falar assim, pastor, muito legal, já escutei pregações parecidas, né? Sobre unidade, sobre amor. Eu entendo, eu concordo, mas e aí? Como que isso é possível, né? Como que isso é possível? Eu acho legal que na oração de Jesus, ele também responde essa pergunta. Ele ora para que estejamos unidos nele, mas ele também nos fala como essa unidade é possível.
Olha o versículo 22. Jesus orando por nós. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Dê-lhes a glória que me deste. Para quê? Para que eles sejam um. Então, como que é possível ser um? Como é possível caminhar em unidade? É através da glória de Deus em nós. Deus compartilha de si mesmo, compartilha a sua glória conosco. E eu acho que isso é maravilhoso. E quando a gente fala de glória, pode parecer meio abstrato, né? Eu peguei aqui um comentário que explica essa palavra glória. Diz assim: glória refere-se à revelação de Deus em toda a sua beleza de ser e caráter. Mas também, glória é a manifestação do próprio Deus. E não apenas uma revelação sobre Ele, mas a sua real presença no crente. Jesus compartilha desta glória com o eterno Filho. E o Filho agora tem compartilhado esta glória com os seus discípulos, que somos nós. Não é só a manifestação de Deus. A glória é a presença do próprio Deus em nós. E é essa glória que me capacita e te capacita, às vezes, a perdoar, a relevar algumas coisas que talvez te causariam ou me causariam a quebrar a unidade. Sabe por quê? Porque quando eu olho para o meu irmão e eu busco ver a glória de Deus nele, as coisas ficam um pouco melhor. Porque eu tiro o foco de mim mesmo. Mesmo se o irmão lá me ofendeu, falou coisas que não devia ter falado, fez coisas que não deveria ter feito, mas é irmão. Sei lá, talvez teve um dia ruim ou alguma coisa aconteceu, descontou em mim. Se eu estou com o foco em mim mesmo, eu vou ficar chateado, eu vou ficar magoado, eu vou guardar rancor, eu não vou perdoar, eu não vou cumprimentar quando voltar no próximo domingo. Mas se eu tirar o foco de mim mesmo, se eu tirar o foco do eu, e buscar olhar a glória de Deus naquele irmão ou naquela irmã, as coisas ficam mais fáceis. E essa é a diferença do egocentrismo que o mundo está pregando lá fora, e o cristocentrismo, que é a mensagem do Evangelho. O foco em Cristo. É o foco em Cristo. Qual que é o resultado disso? De buscar ver a glória de Deus no outro. O resultado disso são membros orando mais, murmurando menos, intercedendo mais, reclamando menos. Porque a reclamação está focada em quem? Geralmente em mim. Ele me ofendeu, ele me chateou, é o foco em mim. Agora, quando eu me proponho a orar, a buscar ver Deus agindo na vida daquele irmão, eu tenho mais condições para perdoá-lo e para continuar a manter essa unidade. Efésios 6,18 nos fala: estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, por todos os santos, por todos os crentes. Filipenses 2,14: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Não tem uma exceção aí. Quando alguém fez alguma coisa contra mim, isso me dá o direito de fazer também. Não tem. O padrão de Deus é sempre o mesmo: sem murmuração e em oração por todos. Irmãos, o poder da oração é muito forte. O poder da oração, por situações que poderiam ali causar ou propagar a divisão, é muito forte. A oração quebra, tem o poder de quebrar essas coisas. E muitas vezes, orar é tudo o que devemos fazer.
Muitas vezes, fazer o toma lá da cá, né? Como muita gente faz, com certeza só piora. Mas quando a gente busca Deus, e busca lembrar que nós temos a glória de Deus em nós, e esse irmão, essa irmã também tem a glória de Deus nele e nela, nós tiramos o foco de nós, da situação, do problema, e colocamos o foco em Deus. A oração tem poder. Queria terminar contando uma história sobre oração. É uma história real. Eu costumo ler blogs de pastores, e eu li essa história no blog de um pastor que eu não conhecia. E eu fiquei tão fascinado pela história que eu mandei um e-mail para ele e falei: essa história, eu tive a impressão que é real, que aconteceu mesmo. Ele me respondeu: não, aconteceu mesmo, exatamente como eu escrevi no meu blog. E esse pastor, ele fala que ele não nasceu num lar cristão. Ele chegou na igreja pela primeira vez com 14 anos de idade e começou a frequentar a igreja. Depois de um tempo ele se converteu, depois de um tempo ele foi batizado, se casou, e Deus o chamou para ser pastor daquela igreja. E ele se tornou o pastor daquela igreja. Mas ele fala que desde a época que ele chegou lá naquela igreja com 14 anos, a dona Conceição já estava lá. A dona Conceição era uma senhorinha que sentava lá no último banco, bem na dela, não falava com ninguém, não se envolvia em muita coisa. Ela já era bem de idade, já usava uma bengala, e ela costumava ir para a igreja sempre com a mesma saia, sempre com a mesma roupa. E algumas vezes tinham até alguns comentários dos adolescentes, né, zoando com a senhora, ou querendo falar que tinha algum odor que não estava legal ali. E era assim, desde que ele chegou na igreja, ela já estava lá. Não participava assim, ativamente, aos olhos de ninguém, de nenhum ministério. Nunca era chamada para dar uma palavra, não era líder de nada, não tinha cargo nenhum. Mas tinha uma coisa: quando abria para a oração voluntária, ela era a primeira a pular. Pulava lá no último banco e começava a orar. E orações fervorosas, orações de poder. E era por isso que ela era conhecida na igreja. Orações até um pouco chatas, de tão longas, ele falava. Não tinha ninguém para cuidar dela, já era viúva, não tinha muito dinheiro, morava numa casa muito simples, não tinha filhos, mas estava lá, domingo após domingo, sentada no último banco, e sempre que possível, pulava do banco para orar. O pastor Wagner fala que ele, desde que ele se entendia por gente na igreja, a igreja viveu muitas dificuldades. Era época que não tinha dinheiro para pagar a conta, era problemas de divisões, era muito problema, eram muitas lutas. Mas de alguma forma, no último minuto ali, quando ninguém mais via esperança, parecia que Deus fazia alguma coisa, e o dinheiro do aluguel aparecia, o problema acabava, parecia que Deus agia no último minuto. E tudo continuava bem, e a dona Conceição lá, sempre vindo, sempre sentada no último banco. Um dia o pastor Wagner, já era pastor da igreja, deixou a igreja, foi chamado para um outro ministério, entendeu de Deus que era para ir, e poucos anos mais tarde, assim que ele já estava no novo ministério, um irmão daquela igreja o telefonou e falou assim: olha, Pastor Wagner, a irmã Conceição não está muito bem não, já está hospitalizada, o médico falou que ela tem só alguns dias, mas ela pediu para o senhor ir lá para orar, pediu para o senhor passar lá pelo hospital para orar. E o pastor Wagner, como pastor, não era a ovelha dele, mas conhecia, né, tinha sido pastor por muitos anos, foi. E o que ele imaginava? Ele imaginava o que ele ouviu. A dona Conceição chamou ele lá para quê? Para orar. Então ele pensou: vou lá orar por ela. Mas assim que ele entrou no quarto, ele falou: pastor, ainda bem que o senhor chegou aqui,
Nossa, olha, eu já não consigo nem falar muito bem, eu estou bem fraquinho, né? Tu falou que não tem mais jeito, não sei o que vai acontecer, mas se o Senhor está me chamando, eu vou, eu sei que eu vou para o céu, mas assim, antes de eu ir, eu quero orar pelo Senhor. E o pastor Wagner ficou bem envergonhado, que ele veio como pastor, achando que era ele que ia orar por ela. E naquele momento, ela fez mais uma daquelas orações longas e demoradas, orou por ele, orou pelo ministério dele, orou pelas crianças dele, orou pelo cachorro dele, orou por ele, abençoou aquele pastor. E alguns dias depois, ela faleceu. Dona Conceição faleceu e o pastor Wagner recebeu mais uma ligação. Pastor, vai ter o funeral e obviamente o pastor dela vai conduzir, mas seria bom se o senhor viesse. E ele foi, o pastor Wagner foi, participou do funeral. Quando eles estavam lá já no funeral, um dos líderes da igreja, o diácono lá, chegou e cutucou ele assim: pastor Wagner, o senhor tem um tempinho depois do funeral? Ah, pastor, tem, o que é? Olha, o senhor precisa muito vir comigo na casa da Dona Conceição. Só falou assim: não, tá bom. O que ele imaginou? Viúva, sem filhos, casa humilde, de repente, sei lá, pegar o carro dele, carregar umas coisas, fazer uma limpeza, né? Para entregar a casa de novo. Ele pensou numa coisa mais prática. Enfim, foi com esse outro líder da igreja, chegaram naquela casa humilde, e o líder da igreja na frente, e falou: pastor, por aqui, vem. E eles foram direto para o quarto. Lá tinha uma caminha simples, uma cômoda e um armário enorme, que não era compatível com o resto da casa. Esse líder falou: pastor Wagner, abre o armário. O pastor Wagner abriu. Irmãos, uma pilha de cadernos. Uma pilha, sabe aqueles cadernos brochura que a gente levava para a escola primária, né? Que são da minha época. Aquele caderno simples, cadernos. E o pastor Wagner abriu aquele armário enorme, cheio de cadernos, e começou a puxar alguns para ver sobre o que se tratava. E logo ele percebeu: irmãos, cadernos de oração. Cadernos de oração. Ele começou a folhear alguns. Estavam organizados por data. Ela ia orando por tudo. E ali ele foi folheando e logo achou que no primeiro dia que ele pisou naquela igreja, a Dona Conceição anotou o nome dele. E estava orando por ele. No dia que ele aceitou a Jesus, ela escreveu o nome dele mais uma vez e louvou a Deus e agradeceu pela conversão dele. Irmãos, no dia que ele começou a namorar e depois casou, estava lá o nome dele e da esposa, e aquela senhora que sempre sentava no fundo, que não tinha cargo, que não participava de nenhum ministério que era tão visível, que era até desprezada por alguns, sempre no último banco, que tinha aquela oração chata, estava ali intercedendo pela vida dele. Ele folheou um pouco mais e logo ele percebeu que cada luta que a igreja tinha enfrentado, cada problema que a igreja tinha enfrentado, a Dona Conceição estava intercedendo. Na época de crise financeira, ela estava intercedendo várias páginas. Deus interviu, mandou dinheiro. Na época que eles começaram a construir um templo novo para a igreja, eram vários cadernos, Dona Conceição intercedendo. Na época que tinham ameaças de divisão, divergências entre irmãos, estava a Dona Conceição intercedendo. E para ele ficou muito claro agora o porquê que no último minuto alguma coisa acontecia. Porque tinha alguém orando, tinha alguém intercedendo. E não era só por ele e pela igreja, não. Ele folheou e encontrou o nome de vários irmãos, vários membros da igreja, e o nome dos seus familiares.
familiares desses membros da igreja. Pessoas que, mesmo ele sendo pastor, nem ele lembrava direito, nem ele conhecia. Mas a dona Conceição sabia por nome. E orava por cada um deles. Por fim, ele achou lá a data, quando ele tinha ficado muito enfermo, quase teve que largar o ministério, pastor Wagner. E ele achou no caderno de oração a dona Conceição orando e falando sobre os jejuns, sobre os planos, intercedendo pela vida daquele pastor, pela vida daquela igreja. O pastor Wagner fala, naquele momento, dentro daquele quarto, ele se sentiu tão pequeno e tão envergonhado, e a única coisa que ele pôde fazer foi cair de joelhos, chorar e agradecer a Deus pela vida daquela senhora, que mesmo sem ele perceber, estava promovendo a unidade através da oração e estava fazendo a parte dela. Estava fazendo a parte dela para o bem do corpo. E ele foi um pouco mais além. Além de agradecer pela vida dela, ele pediu a Deus naquele momento: Senhor Deus, me faça como a dona Conceição. Me faça um intercessor como a dona Conceição. A história é verdadeira. Eu mandei um e-mail para o pastor Wagner e ele respondeu para confirmar. E eu acho que é uma história fabulosa, que fala sobre esse poder da oração. Fala também sobre cada um de nós fazendo a nossa parte. Nem todos vão estar aqui no palco sendo vistos. Alguns vão estar no background, né? Mas todos temos um chamado. Todos temos uma função para cumprir. Irmãos, então, é isso que a gente vê nesse texto. É isso que a gente vê nesse texto. Sobre o que Jesus ora. Para que sejamos um. Para que andemos em unidade, mas que estejamos nele. E o que isso significa? Significa nós, como membros de nossas igrejas, compartilhando o mesmo plano e a mesma visão ali. Por que essa unidade é importante? Porque através dela, que nós cumprimos a nossa missão. Isso significa cada membro fazendo a sua parte, dependendo uns dos outros e cumprindo os planos de Deus para a igreja. E por fim, uma das perguntas mais importantes que Jesus responde nessa oração: como que isso é possível? Parece até um pouco utópico, né? A gente falar de unidade. É possível através do reconhecimento da glória de Deus em mim e nos meus irmãos. E isso, de forma bem prática, significa em tempos de crise, em tempos de... quando a gente diverge com alguém, significa o quê? Orar mais e murmurar menos. Deus abençoe, irmãos.